Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, eu sou o professor Marcos Gondim e hoje eu trago o tema Interseccionalidades em Movimento, experiências de mulheres trans e travestis negras na educação inclusiva. Sou formado em Letras Vernáculas pela Universidade Católica de Salvador, sou pós-graduado em Educação Especial Inclusiva, tenho também extensão universitária em Neurociência e Educação Inclusiva e sou mestre em Crítica Cultural pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Além disso, atualmente eu trabalho com a AE, Atendimento Educacional Especializado. Eu trago o tema da transexualidade em pessoas transautistas por ser um tema pouco explorado, né? Das pesquisas que eu tenho feito, são ainda muito parcos o material que fala sobre transexualidade em autista. Então eu trago essa questão sempre trazendo à tona a questão da sexualidade do autista, lembrando que o autista tem também a sexualidade dele e essa sexualidade precisa ser trabalhada. Agora imaginemos uma pessoa que além de autista se descobre trans, né? Se descobre transexual ou travesti. Então isso é um peso muito maior para essa pessoa autista. E se essa pessoa autista, trans, ainda por cima é negra, pelo menos aqui no nosso país, no Brasil, aí é uma carga de interseccionalidade muito forte para essa pessoa. Principalmente porque, infelizmente, no Brasil, ainda é o país que mais mata transexuais no mundo. Eu trago um pouco da lei brasileira, né? Então eu trago a LBI de 2015, que vai falar o seguinte: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e construir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre a produção e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária e exercer o direito à guarda, à tutela, à cautela e à adoção, tanto como adotante como adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Isso é o que fala a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que foi de 2015. Maia é um estudioso que ele fala o seguinte: que investir na educação sexual dessas pessoas, ele está falando exatamente de pessoas atípicas, né? Tanto na família quanto nas instituições, é preciso também orientar e oportunizar a essas pessoas a exteriorizar seus desejos, afetos, dúvidas, medos, para que eles aprendam a manifestar adequadamente esses sentimentos e, se possível, efetivar relações sexuais saudáveis e com responsabilidade, prevenindo-se inclusive de doenças e abusos sexuais e violências. Aí eu trago uma fala de Newport. É um casal norte-americano, um casal heterossexual, e eles foram convidados a fazer um livro, né, que é sobre a sexualidade dos autistas. Então foram convidados a fazer um livro de autista falando para autistas sobre a sexualidade. E eu trouxe somente uma primeira fala de Newport, que eles dizem o seguinte: a sexualidade é uma importante dança de desenvolvimento para todos os jovens. É uma dança que grande parte das crianças autistas nem mesmo percebe até que seja óbvio para todo mundo, já há bastante tempo. Então, eles querem dançar, mas perderam anos de aula de pré-dança. Newport, 2002. Então daí podemos ver exatamente que há uma necessidade de conversarmos com nossas crianças, né, com nossos adolescentes autistas, sobre a questão da sexualidade, uma vez que eles não têm formado um código social e que eles precisam saber abertamente da sexualidade e entender a sexualidade deles mesmos, tá bom? Eu trago um artigo que é Eu Não Sou um Anjo Azul, a sexualidade na perspectiva de adolescentes autistas, que foi de 2017, e a pesquisadora Aline Veras Moraes Brilhante e Heral, né, em setembro de 2017 a outubro de 2018, ela entrevistou 14 autistas oralizados, com idade de 15 a 17 anos, matriculados em uma escola regular. Segundo Brilhante, a dificuldade de pais, né, e professores de reconhecerem autistas como pessoas sexuadas foi recorrente nos discursos. Para os informantes, essa resistência é fomentada pela introjeção de falsas crenças como o autismo, né, sobre o autismo.
A falácia, principalmente, a falácia de que autistas são eternas crianças, é contestada por esses que foram entrevistados. E aí eu trago a fala de Eric, que é um dos alunos que foi entrevistado, e ele diz que ele não é uma criança, né? Eric vai dizer, exatamente Eric, de 16 anos, que eu não sou uma criança, na realidade eu sou uma pessoa que merece ser tratada como pessoa, e é muito difícil para que as pessoas aceitem isso, porque elas sempre querem me tratar como criança. Então nós vemos na própria fala de um autista a não aceitação desse estigma de eterna criança, né? E aí Sakura, de 17 anos, vai afirmar o seguinte: afirma que nunca houve diálogo intrafamiliar sobre sexualidade, que sempre que tentou abordar esse tema em casa, ela foi interrompida. Aí ela coloca o seguinte na fala, Sakura com 17 anos de idade: eu tentei perguntar, tentei conversar, desculpa, mas todo mundo se apavora e só sabe dizer que eu não tenho malícia para essas coisas porque eu sou inocente. Mas na minha irmã mais nova, que não é autista, namora e ninguém diz nada. Eu odeio essa história de que autista é inocente. Ainda no mesmo artigo, eles vêm falar, eles próprios, autistas, vêm falar sobre a questão do mito do anjo azul. E aí, Jasmine vai dizer o seguinte: eu não sou anjo azul, eu não nasci para ser anjo, eu não sou assexual, eu sou uma menina, né? E esse azul aí surge porque as pessoas acham que autismo é mais prevalente em meninos, e não é. A gente, menina, demora muito mais para conseguir o diagnóstico. E essa história desse anjo azul dificulta ainda mais esse diagnóstico. E na mesma perspectiva, Kalel, de 17 anos, vai dizer: nós somos pessoas, a gente tem desejo, a gente sente, e nossos pais não entendem isso, talvez exatamente por causa desse mito do anjo azul. Já em uma outra questão, né, do Instituto de Inclusão Social do Brasil, foi feita uma pesquisa sobre autistas LGBTQIANP+. E RS, de 26 anos, ele se pergunta se está no espectro do autismo, atrasou o reconhecimento de sua identidade de gênero quando era mais jovem. Então nós temos aqui RS, 26 anos, dizendo o seguinte: esse diagnóstico de autismo pode ter tornado mais difícil descobrir que eu era transgênero, principalmente porque tive problemas em não estar totalmente em contato com meus próprios sentimentos e desejos. Justin, rapaz gay, cisgênero, descobriu no ensino médio que ele ainda era autista. E Justin vai falar o seguinte pra gente: eu sabia que eu era gay, mas pessoalmente me faltou a autoconsciência emocional por um bom tempo, até perceber que era isso que eu sentia em relação aos outros caras. Em alguns estudos feitos, né, em países do mundo afora aí, nós temos o seguinte, que há uma maior diversidade sexual dentro dos grupos de autistas. Então nós temos o seguinte, que as pesquisas indicam que a comunidade autista apresenta prevalência significativamente maior de orientação sexual não heterossexual, como homossexuais, bissexuais e assexuais, do que a população como um todo, né, da população neurotípica. E aí vai chegar agora no ponto que eu quero tocar, que é exatamente a incongruência e a disforia de gênero. E a disforia de gênero, ou incongruência, entre o sexo biológico e a identidade de gênero, e a diversidade de gênero são mais comuns em pessoas com TEA, com taxas de uma média de 7,59 vezes maior do que na população geral, segundo alguns estudos. Aí eu trago um estudo que eu achei muito interessante, um artigo publicado em 2021, e é um artigo que, o nome dele, eu vou falar em português, A Saúde Sexual, Orientação e Atividade Sexual de Autistas, Adolescentes e Adultos. É de Weyer, et al., de 2021. E ele traz o seguinte, ele entrevistou 2.300 pessoas, dessas 2.300 pessoas, 1.183 eram autistas e 1.117 neurotípicas. Dos assexuais, os neurotípicos teve uma taxa de 1,51. Já dos autistas, uma taxa de 10,05. No caso dos bissexuais femininos, bissexuais mulheres, os neurotípicos tiveram uma taxa de 13,27. Já os autistas aumentaram para 16,13. Bissexuais homens, neurotípicos, 3,48. Autistas aumenta para 9,47. Homossexuais mulheres, neurotípicas, 2,43. Os autistas aumentaram para uma taxa de 7,59. Homossexuais masculinos é o único que nós temos onde os neurotípicos ultrapassam em percentual o número dos autistas. E nós temos neurotípicos 8,56 8,56 neurotípicos e autistas 7,57. Então foi a única taxa que houve de aumento para
dos autistas foi nos homossexuais masculinos, né? E quanto às outras orientações sexuais, sejam queer, seja qual for a orientação, nós temos que neurotípicos ficaram em 0,84% e autistas em 5,71%. Então nós percebemos através disso que existe realmente uma taxa muito grande de autistas não heterossexuais. Entre os heterossexuais, os neurotípicos somaram 83,8% e os autistas 63,03%. Então nós percebemos através desse estudo que existe realmente uma taxa muito maior, né, de pessoas autistas não heterossexuais. Em uma revista de autismo e do neurodesenvolvimento, tem um artigo muito interessante também, que é Transtorno do Espectro Autista e Disforia e Incongruência de Gênero, uma revisão sistemática da literatura e meta-análise, de Calitsoni et al., de 2023. E ele diz que em 2010, Devrier publicou o primeiro estudo de prevalência de autistas em pessoas com disforia de gênero. Nesse estudo, Devrier achou uma média entre 26 a 7,8% de pessoas com disforia de gênero. Outros estudos trazem uma percentagem de 3 a 21% de disforia de gênero em autistas. Outros estudos também de 14,68% com traços autistas. Já nessa meta-análise que ele fez, Calitsoni, que fez, ele exatamente pegou vários artigos, ele pegou 40 artigos, desses 40 artigos ele fez essa meta-análise. Na meta-análise dele, ele buscou, ele colocou, ele viu e ele achou que 11%, né, da população autista tem disforia de gênero. Então, exatamente, esse é um estudo que eu estou iniciando e que pretendo divulgar ele, porque eu acho muito necessário que saibamos, né, e que tenhamos consciências, principalmente nós, educadores. Não achei nenhum artigo na área de educação que falasse sobre isso, saber como tratar os nossos autistas e tratar principalmente a sexualidade deles. Tá? Muito obrigado, boa tarde. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.